Neemias capítulo 4. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram uma ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudo, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema fazendo a obra de Deus debaixo de oposição. No capítulo 3 do livro de Neemias, nós estudamos alguns passos para o sucesso na obra de Deus. Examinamos isso e olhamos que existem 4 passos para se obter sucesso na obra de Deus. O primeiro é a coordenação. Neemias colocou o povo para colocar as pedras, levantar portas, cada pessoa no lugar certo, sabendo o que fazer e como fazer e até onde fazer. Segundo princípio para o sucesso foi cooperação. Era um trabalho que todos deveriam se envolver.
Havia trabalho para todos, para os nobres, para os perfumistas, para os ourives, para os homens, para as mulheres, para os de dentro de Jerusalém, para os de fora de Jerusalém. A obra precisava ser abraçada por todos, tinha que haver cooperação. O terceiro princípio era a aprovação. Neemias tinha a capacidade de despertar pessoas, de motivar pessoas, de encorajar pessoas, de proteger as pessoas, de elogiar as pessoas, de encorajar as pessoas. E este princípio é fundamental para que todos continuem com disposição, realizando a obra de Deus. Finalmente, Neemias nos mostra no capítulo 3 o último princípio, que é o princípio da comunicação. Cada um sabia o que fazer, não havia competição, não havia milindres, não havia complexo de inferioridade, não havia complexo de superioridade. Todos estavam engajados com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, realizando a mesma obra, a reedificação dos muros de Jerusalém. Agora o capítulo 4 vai nos mostrar uma outra nuance. O que é que aconteceu durante a construção do muro? Porque você pode ter certeza, pode existir coordenação, cooperação, aprovação e comunicação, mas tudo isso vai estar acontecendo debaixo de uma forte oposição do inimigo. O fato de nós estarmos coordenados, mobilizados, estimulados e com clara comunicação entre nós, não significa que a obra de Deus vai ser feita sem oposição, sem resistência, sem dificuldades. E o capítulo 4 vai nos mostrar que esta obra, que durou 52 dias, foi feita debaixo de forte, terrível, assoladora oposição do inimigo. Você vai notar que eles ridicularizaram o povo de Deus. Você vai notar que eles ameaçaram o povo de Deus. Você vai notar que eles tentaram intimidar o povo de Deus. E isto é que nós vamos ver agora neste capítulo 4, como é que nós vamos fazer a obra de Deus, mesmo debaixo de intensa oposição. Primeiro ponto, como enfrentar a fúria e o desdém dos inimigos. Como é que a igreja vai trabalhar, vai realizar a obra de Deus, debaixo da fúria e do desdém dos inimigos? Primeiro, os inimigos se unem para paralisar a obra de Deus. Você vai perceber que lá no capítulo 2, 19, já tinham 3 inimigos confederados. Sambalá, governador de Samaria. Você vai ver que havia Tobias, ao leste, que era um dos príncipes dos amonitas. Você vai ver Gesem, o arábio. E agora nós somos informados que não apenas Gesem, mas os arábios todos estão também mobilizados ao sul, os amonitas e também os asdoditas. No capítulo 4, verso 7, você percebe que há uma conglomeração de inimigos confederados que se aliam, que se ajuntam para paralisar a obra de Deus. Há uma orquestração contra o povo de Deus. Preste atenção nisso. Todas as vezes que a igreja se levanta para fazer a obra de Deus, a oposição também se levanta. Todas as vezes que a igreja se põe de pé, o inimigo se agita, o inferno se mobiliza, o mundo conspira e as forças inimigas se aliam. Veja em segundo lugar, os inimigos estão cheios de ira por causa do progresso da obra de Deus. O verso 1 nos informa de que Sambalá está ardendo em ira. Ele está indignado, muito indignado. Você percebe que quando a igreja está agindo, está se levantando para fazer a obra de Deus, isso provoca a ira, a fúria, a indignação do adversário. E aí, você nota um detalhe. Este inimigo não apenas está numa fúria passiva. Você nota no verso 2 que está existindo aí uma mobilização para se levantar contra o povo de Deus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: vejam vocês que Sambalá está arregimentando forças opositoras.
Sambalá é o grande maestro desta oposição, é o grande líder desta oposição à obra de Deus. E ele faz algumas perguntas absolutamente insolentes. Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Você nota que bastou a disposição para a reforma acontecer e os insultos começaram a surgir. Mas veja em terceiro lugar que os inimigos escarnecem do povo de Deus para achatar-lhe a autoestima. Essa é uma tática do adversário. Tentar levar você a pensar que você é fraco, que você é impotente, que você não é capaz, que você não tem competência, nem capacidade, nem força para sair do opróbrio, para reerguer os muros, para sair diante de escombros, de portas queimadas, de muros quebrados. Você não vai ser capaz. Quais são as armas que ele usa? A primeira arma, está aí no versículo 1, é a arma do escárnio. Escarnece, ridiculariza, faz motejo, gracejo. Tenta levar você a pensar que você é incapaz, é impotente, é incompetente. A segunda arma do inimigo é tentar diminuir sua autoestima, chamando você de fraco. Versículo 2. Vejam você a colocação de Sambalá. Que fazem esses fracos judeus? Vocês são os fracotes. Vocês são os fracassados. Vocês são impotentes, vocês não conseguem fazer nada de bom, vocês não conseguem fazer nada de relevante, vocês jamais poderão levar esta obra a cabo. Esta é uma artimanha do inimigo, tentar convencer você que você é fraco. A outra arma, para abaixar a sua estima, é ridicularizar o valor e a consistência do seu trabalho. Quando ele vê que você está trabalhando, ele começa a dizer, o que é isso que você está fazendo? Isso é nada, o que você faz não vale nada. E Tobias disse o seguinte no verso 3, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ele não apenas tenta diminuir o seu valor intrínseco, ele tenta ridicularizar o seu trabalho. Agora você vai notar o seguinte, que nós vamos ver as investidas do inimigo e vamos ver como é que Neemias reage diante das investidas. Para cada investida tem uma reação diferente, tem uma atitude diferente em Neemias. Como é que Neemias reage a esta investida da fúria e do escárnio? Veremos nos versos 4 e 5. A primeira coisa é que Neemias faz uma oração ao Senhor, uma oração imprecatória. Neemias, queridos irmãos, está nos ensinando algo extremamente importante. Neemias era um homem prático. Neemias era um administrador por excelência. Neemias era um homem que tinha um tino administrativo fenomenal. Era um homem que tinha a capacidade de fazer as perguntas certas na hora certa. Era um homem que tinha a capacidade de mobilizar as pessoas. Era um homem que tinha capacidade de inspecionar o problema, de diagnosticar o problema, de saber que recursos usar para resolver aqueles problemas. Era um homem que tinha um mapa do problema diante dele e tinha resposta para solucionar o problema. Mas ele entendia uma coisa, a obra de Deus não vai avante sem oração. Você pode ser um homem prático, você pode ser um homem inteligente, você pode ter estratégias, você pode ter conhecimento, você pode ter ferramentas, você pode ter pessoas, você pode ter recursos, mas a obra de Deus não vai avante sem oração. O primeiro recurso que Neemias lança a mão para a obra de Deus é orar ao Senhor. Você pode até questionar, por que Neemias faz uma oração imprecatória? Nós não temos mais esse tipo de oração hoje, especialmente no tempo da graça. Mas se você notar, o que está motivando Neemias a fazer essa oração imprecatória dos versos 4 e 5, é que os inimigos estão, basicamente, provocando a ira de Deus. É o zelo pelo nome de Deus. É o zelo pelo caráter de Deus, pela santidade de Deus, pela glória de Deus, é que leva Neemias a fazer esta oração dos versos 4 e 5. Você nota que ele diz o seguinte, no versículo de número 5, lá na parte B, pois te provocaram a ira,
Muitas vezes, irmãos, nós não temos este senso da santidade de Deus. Às vezes a nossa reação é muito mais quando as pessoas nos provocam, quando as pessoas nos ferem, quando as pessoas nos atingem. Mas o que mais levou Neemias a reagir foi quando o inimigo provocou Deus a ira. É o nome de Deus, é a glória de Deus que está sendo atingida pelo inimigo. Segundo lugar, o inimigo não apenas atinge ou provoca a ira de Deus, mas o inimigo também provoca ou despreza o próprio povo de Deus. Não é coisa pequena provocar o povo de Deus. Não é coisa pequena. A Bíblia diz que quem toca no povo de Deus, toca na menina dos olhos de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, muita cautela, para não nos insurgirmos contra aqueles por quem Cristo morreu e derramou o seu sangue. Porque Deus zela por este povo. É o povo dele. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse para Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, quando revela-se a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja é perseguir o Senhor da igreja. Como é que Neemias reage diante da ira e do escárnio? Com oração, mas, em segundo lugar, tendo ânimo para trabalhar. Veja o verso 6. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Querido irmão, a igreja não foi chamada para contar os inimigos. A igreja não foi chamada para temer o inimigo. A igreja foi chamada para fazer a obra de Deus. Nós não podemos nos distrair gastando o nosso tempo, a nossa energia, pensando no inimigo. Nós temos que estar envolvidos na obra de Deus. Concentremos-nos em Deus e lancemos mão à obra. Esta é a atitude de Neemias. Essa é a resposta de Neemias. Segundo ponto. Como enfrentar a orquestração do inimigo? Versículos 7 a 9 agora. Você percebe agora que o inimigo muda de tática. Já que ficar furioso, já que arrotar uma ira desgovernada, já que lançar farpas, tentando atingir a imagem do povo de Deus não resolveu, agora ele muda de tática. E o inimigo agora aumenta a pressão e usa duas armas diferentes. Primeiro, a arma da confusão. Veja o verso 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. A confusão é tão perigosa quanto a violência do inimigo. O que é a confusão? Para fazer confusão, o inimigo tem que se infiltrar, tem que se miscuir, tem que se misturar. E na verdade, com a confusão ele tenta intimidar e desestabilizar o povo de Deus e paralisar a obra de Deus. A confusão visa tirar os olhos do povo de Deus do foco, da obra, do próprio Deus, para colocar os olhos no inimigo. Todas as vezes que nós tiramos os olhos do foco, de Deus, da obra de Deus, e começamos a nos preocupar com o próprio inimigo, com a força do inimigo, com a insolência do inimigo, isso gera confusão no nosso meio. Segunda coisa que eles vieram fazer, está no verso 8 ainda. Preste atenção nesse ponto importantíssimo. Como começa o verso 8? Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém. Veja você que há um plano, há uma estratagema, há uma união de forças, há uma orquestração planejada, há uma ação elaborada de todos os inimigos confederados para atacar. Agora não é para criar confusão, agora é para vir e atacar. Se você olhar no verso 11, o projeto deles era matar os judeus. Veja vocês o verso 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. E assim faremos cessar a obra. Nós estamos lidando com um inimigo que é ladrão, que é assassino, que veio para roubar, matar e destruir. E a intenção dele é paralisar a obra de Deus e destruir os obreiros de Deus. Como é que Neemias reage a esse segundo ataque?
essa segunda onda de ataque? Vejamos no verso 9. Em primeiro lugar, Neemias reage com oração. Outra vez. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então vejamos que a primeira atitude de Neemias diante desse segundo ataque é novamente oração. Oração. Meus irmãos, a força para enfrentar o inimigo não está em nós, está em Deus. Querer enfrentar esta ação avassaladora do inimigo sem oração é um grande risco. É um grande risco. Não é por força, não é por poder, é pelo Espírito de Deus que a igreja vai avante. Nós temos que depender de Deus. Nós temos que estar em comunhão com Deus. Se nós nos afastarmos de Deus, tornamos-nos fracos, impotentes e vulneráveis. A segunda coisa que Neemias faz é vigilância constante. Preste atenção que agora ele ora e ele põe guardas. Não basta só orar, é preciso também vigiar. É preciso orar e manter os olhos abertos. É preciso orar, olhar para cima, mas também olhar ao redor. É preciso estar atento. É preciso se acautelar. É preciso se aperceber. É preciso ter discernimento. É preciso tomar atitudes práticas para que o inimigo não nos tome de surpresa, não nos ataque de surpresa e provoque grandes prejuízos dentro do nosso arraial. É preciso, queridos irmãos, existir uma associação entre oração e ação. A ajuda do céu e também a ação da terra. Agora note você um detalhe importantíssimo, que o texto diz que a vigilância era de dia e de noite. Não basta vigiar apenas um minuto. Não basta vigiar apenas um instante. Não basta vigiar apenas algumas horas. Este inimigo é sutil. Este inimigo, ele é extremamente estratégico. Se você perceber, ele muda de tática. Ele tentou Jesus no deserto e Jesus o enfrentou com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. E Lucas nos diz que ele deixou Jesus até tempo oportuno. Vem de outro jeito. Vem com outra estratégia. Vem com outras bandeiras, com outras propostas, com outras armas, com outras sutilezas, com outros estratagemas. Meus irmãos, nós temos que ser muito cuidadosos, porque pensamos que ao vencermos um round na luta, nós estaremos seguros. Cuidado, porque haverá outros ataques, com outras armas, com outras estratégias, com outras sutilezas. É preciso vigiar, hoje, amanhã, de dia e de noite, constantemente. Você olha, por exemplo, para a Bíblia e vê alguns homens que tiveram vitórias tão estupendas, como Sansão, mas deixa de vigiar num aspecto, sua vida sexual, e foi um desastre a vida dele, porque nesse ponto ele se tornou vulnerável. Olha Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que adorava a Deus, o homem que compunha canções de louvor a Deus, o homem que tinha prazer de louvar ao Senhor, o homem que estava no santuário louvando ao Deus eterno, de repente deixa de vigiar num minuto e escorrega e leva a sua família a um terrível fracasso. Olha para a vida de Pedro, que promete ao Senhor Jesus: ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei, contigo irei até a morte. Mas não vigiou. E Jesus diz: Pedro, ore e vigie. Mas ele não vigiou, ele não orou, ele dormiu e ele negou o seu Senhor. Terceiro lugar, como enfrentar agora a sutileza do inimigo? Como enfrentar a sutileza do inimigo? Versos 10 a 15. Vamos ver agora quais foram as armas que o inimigo vai mudar. Mudou de tática agora de novo. Como é que ele vai tentar paralisar a obra? Primeiro, o inimigo tenta paralisar a obra provocando desânimo interno no meio do povo de Deus. Ele é sutil, muito sutil. Existe toda uma armação por fora, comentários de ataques, de perigos. Jogou para cima do povo de Deus as flechas para atingir a autoestima. Vocês são fracos, vocês são impotentes. Além de vocês serem fracos e impotentes, nós estamos cercando vocês. E agora diz a Bíblia, no verso 10, que de repente, por dentro,
internamente começa uma onda de desânimo, de abatimento, de desencorajamento. Vejam vocês o verso 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Meus irmãos, os problemas mais perigosos que a igreja enfrenta são os problemas internos, não são os problemas externos. Se a igreja estiver na dependência de Deus, em oração, em vigilância, dependendo do Senhor, não importa a fúria do inimigo do lado de fora. Agora, quando o inimigo consegue jogar uma farpa, uma flecha, um dardo inflamado do maligno dentro da igreja, dentro do coração do crente, você já começa a ficar desanimado. Acabou. O desânimo nos paralisa. O desânimo nos leva a cruzar os braços. O desânimo nos impede de agir. Vou lhes dizer que o nosso maior problema somos nós mesmos. Dwight Lyman Moody disse que o maior problema da obra são os obreiros. Quando nós somos tomados pelo desânimo, um povo desanimado olha para as circunstâncias e não para o Senhor que está acima e além e no controle das circunstâncias. Um povo desanimado escuta mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Vamos ver qual foi a segunda arma do inimigo para tentar paralisar a obra. O inimigo tenta paralisar a obra espalhando boataria. Sabe o que é boataria? Espalhando boatos. Versículo 12, olha aí. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Sabe o que está acontecendo aqui? Alguns dos construtores dos muros moravam fora de Jerusalém. Tecoa, Jericó e de outras cidades vizinhas. E estes construtores estavam morando perto dos inimigos, dos samaritanos, dos amonitas, dos asdoditas, dos arábios. E então, esses comentários fervilhavam nos ouvidos deles. E de repente, eles vinham de fora e traziam esses boatos para dentro dos muros da cidade de Jerusalém. E fermentaram o povo de Deus com esses boatos. E o boato era esse: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Não tem chance, estamos encurralados, estamos cercados, nós não vamos conseguir. Sabe o que o boato conseguia fazer? Destruir o senso de cooperação, o ânimo, a disposição, e assim a obra seria paralisada. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com boato. Boato, fofoca é um perigo. Preste atenção que há sempre um superdimensionamento do problema. Você já percebeu como os boatos chegam? Olha, todo mundo está comentando. Quando você escuta esse negócio, está todo mundo comentando, bota os 2 pés para trás. Porque às vezes é uma pessoa só, 2 pessoas, e aí já diz que é todo mundo. E quando esse tipo de boato começa a fermentar e circular, gera um desconforto interno, gera um desânimo interno, gera uma incapacidade de reação. Parecia uma invasão avassaladora, irresistível. Preste atenção nessa frase. O povo estava guardando os muros, mas não estava guardando os seus ouvidos do que os inimigos diziam. Precisamos fazer a obra e precisamos guardar os nossos ouvidos. Não adianta proteger os muros sem proteger os nossos ouvidos. Como é que Neemias reagiu a isso? Diz o texto que Neemias repreende os judeus, dizendo: não os temais. Que Neemias anima os judeus: lembrai-vos do Senhor. Que Neemias dá uma motivação aos judeus: pelejai pelas vossas famílias. Mas a última arma que os inimigos tentam agora é tentar paralisar a obra, destruindo os obreiros. Versículo 11 nos diz que eles queriam entrar em Jerusalém e matar os judeus. Matar os judeus. Meus amados irmãos, nós temos que nos acautelar, porque o inimigo fica furioso quando a igreja se levanta para fazer a obra de Deus. E agora vamos ver, novamente, como é que Neemias reage a esta situação de provocação de desânimo, de boataria e de violência. Como é que Neemias reage? Primeiro, defender cada um a sua própria família. Como é que nós vamos reagir a esse ataque do inimigo? Veja você,
defenda cada um a sua própria família. Versículos 13 e 14, olha aí. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por trás do muro, com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos. Lá na parte B do versículo 14, ele diz o seguinte: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Eu acho magnífico essa atitude de Neemias. Se você vai ter que defender, quem é que você vai querer defender primeiro? Sua casa, sua família. Neemias era inteligente o suficiente para saber que você tem uma prioridade em cuidar da sua casa, e isso é bíblico. Se você não cuidar da sua casa, como é que você vai cuidar da casa de Deus? Se você não vai cuidar da sua família, se você não vai proteger sua própria família, como é que você vai proteger os outros? Neemias então estabelece o seguinte: nós temos que tomar conta da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, das nossas filhas, do nosso cônjuge. Pelejai por vossos irmãos, por vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Segunda atitude que Neemias manda fazer: empunhar as armas de defesa e combate. Veja verso 13. Então pus o povo por família, nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Nós precisamos usar as armas de defesa e de combate, queridos. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, poderes, forças espirituais do mal. E nós não podemos encarar essa luta sem termos toda a armadura de Deus. Terceira coisa: ter uma liderança firme e exemplar. Versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai. Vejam vocês que Neemias não abandona o povo na hora da crise. O líder não foge, não se acovarda. Neemias é o maestro. Neemias é o líder. Neemias inspeciona. Neemias dispõe. Neemias fala aos nobres e fala ao povo. Encoraja o povo, estimula o povo, está perto do povo. O líder é aquele que na hora da crise se levanta e diz: meus irmãos, nós não podemos desistir, nós não podemos temer, é hora de nos unirmos, é hora de olharmos para Deus, é hora de pormos as mãos à obra. Quarta coisa: Neemias ensina o povo a colocar os olhos em Deus e não no inimigo. Veja o verso 14, que o ponto central da palavra de Neemias para desafiar o povo e encorajar o povo é essa expressão: lembrai-vos do Senhor. Sabe por que às vezes nós desanimamos? Sabe por que às vezes nós tememos? É porque nós nos esquecemos do Senhor. Se nós nos lembrarmos do Senhor, da sua fidelidade, das suas intervenções soberanas, da sua providência, daquilo que Ele já fez, nós seríamos encorajados a jamais temer e a jamais desistir. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão. Muito cuidado com as suas atitudes depois de uma vitória. O inimigo não desiste. Ele é perseverante em nos atacar. E depois de uma vitória nós poderemos estar abatidos. O muro já estava pelo meio. E o povo começou a dizer: vamos parar, nós não conseguimos, tem muito entulho. Os carregadores já não aguentam mais. Os inimigos estão nos espreitando e eles vão nos atacar e vão nos matar. Vamos parar por aqui, vamos desistir no meio do caminho. Mas é preciso, queridos irmãos, depois de conquistas, ainda continuar firmes, resolutos, confiantes de que Deus nos levará a cabo nesta vitória. Em quinto lugar, preste atenção nisso, isso é maravilhoso. Neemias redireciona o foco do temor. Veja o verso 14, preste atenção neste ponto fundamental do verso 14. Olha aí. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Qual é a cura para o medo? Qual é a cura para o medo? Ele diz: lembrai-vos do Senhor grande e temível. Grande e temível. Em vez de você temer o inimigo, tema Deus. Você está diante do Deus temível, grande e temível. Se você serve ao Deus grande e temível, você não teme o inimigo. Muda o foco do seu medo. Em vez de temer o inimigo, tema a Deus, porque quem teme a Deus não teme a homens.
Foi por isso que Lutero enfrentou a dieta de Worms. Foi por isso que os apóstolos enfrentaram o martírio. Foi por isso que os nossos pais verteram o seu sangue e mesmo morrendo venceram o inimigo. Porque quem teme a Deus não teme aos homens. Mas em último lugar, irmãos, o último ponto da minha mensagem: como levar a obra de Deus adiante, apesar da oposição do inimigo? Como? Como? Em primeiro lugar, volte à obra de Deus e faça a sua parte, versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Irmãos, o que às vezes nos deixa em pânico é que tem muita gente que ainda não voltou à obra. A igreja não é um exército onde cada um é um soldado e cada um é um obreiro. Esperamos o dia, irmãos queridos, em que esta igreja, a primeira igreja presbiteriana de Vitória, possa ser verdadeiramente um exército. E cada um se levantar como um soldado e como um obreiro e dizer: eu estou aqui e eu vou fazer aquilo que Deus me designou fazer. Cada um e todos estão com a mão na obra. A igreja seria então irresistível. Meus irmãos, esse trabalho é nosso. Os anjos não vão fazê-lo por nós. Esse trabalho é intransferível. Cada um no seu lugar, todos trabalhando. Volte ao muro, querido. Volte à obra, meu irmão. Volte a envolver-se com o projeto de Deus. Segunda coisa, mantenha as mãos ocupadas e os olhos abertos. Versículo 16 a 18, preste atenção aí. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Meu amado irmão, mantenha as mãos ocupadas e os olhos abertos. Trabalhe e vigie. Se nós nos envolvermos com a obra de Deus sem vigiarmos, poderemos ser surpreendidos, queridos. Tem muita gente que se envolve na obra de Deus, mas não vigia. Não vigia. Não usa armadura. Não se acautela. E nós precisamos trabalhar e vigiar. Vigiar e trabalhar. Orar e agir. Agir e orar. Terceira coisa, mantenha os ouvidos bem afinados a um chamado de emergência. Versículo 18b, veja aí. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Neemias era um homem muito sábio. Podia qualquer hora haver uma invasão, um ataque repentino, sutil ou implacável do inimigo. E ele diz o seguinte: o toque da trombeta era o toque de chamada do povo para uma emergência. E aquele que tocava a trombeta não podia estar longe dele, ele era o líder. Ele que inspecionava. Ele que estava policiando, vigiando, controlando na liderança de todo aquele trabalho. E então quem tocava a trombeta tinha que estar do lado dele. Porque não podia existir um toque incerto da trombeta. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a peleja, diz o apóstolo Paulo. Isso significa que o povo precisa estar atento à liderança que está afinada com o projeto de Deus, com o propósito de Deus. E então o povo diz: todos precisam atender ao toque da trombeta. Se a trombeta soar, juntem todos, preparem-se para a luta. Eu gosto disso, queridos irmãos, porque o líder tem a responsabilidade de cuidar do povo de Deus. Me impressiona o que o apóstolo Paulo disse para os presbíteros de Éfeso. O apóstolo Paulo, quando reuniu-se com os presbíteros de Éfeso na cidade de Mileto, ele disse o seguinte para eles: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Cabe à liderança estar com a trombeta muito próxima de si, para dar o alerta, para avisar do perigo, para estar apercebido de ataques. Meus irmãos, o ataque hoje não é de um soldado ou de um exército que vem com espada, com canhão, mas é da heresia, é do engano, é da falsidade religiosa, é das falsas doutrinas que procuram tantas vezes entrar na igreja ou se levantar de dentro da própria igreja. E o líder espiritual precisa estar apercebido disso e tocar a trombeta de Deus em Sião. Quarta atitude,
como enfrentar. Fique perto uns dos outros. Versículo 19. Veja você o que é que Neemias diz aí. Versículo 19, Neemias diz: Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados uns dos outros. Queremos triunfar na obra de Deus, temos que estar aliançados, temos que estar unidos, temos que estar juntos. Nós não estamos competindo, nós não estamos rivalizando, nós não estamos disputando posições. Eu queria construir aquela porta, eu queria construir aquela parte do muro, eu gostaria de construir essa parte mais importante. Ninguém discute, ninguém briga, ninguém tem milindres, ninguém está disputando, ninguém está ferido, ninguém está sentindo humilhado porque foi encarregado de fazer esta e não aquela outra parte. Todos trabalham com a mesma motivação, com o mesmo propósito, para a mesma causa. Estão unidos, precisam estar unidos. E Neemias alerta os nobres sobre isso. Nós estamos muito separados. Precisamos estar mais perto, mais juntos uns dos outros. Meus irmãos, nós somos membros do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz que quando um membro sofre, todos devem sofrer com ele. Quando um membro se alegra, todos devem se alegrar com ele. Quando um soldado de Deus cai, é o exército de Deus que está sendo ferido. Quinto lugar, preste atenção nisso. Trabalhe na medida das suas forças, irmão. Versículo 21. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Isso me lembra o trabalhador da roça. Fui criado na roça, e via de regra, hoje nem tanto, mas na minha época se saía para a roça, ainda escuro, se deixava o trabalho da roça, quando as estrelas apontavam no céu. É trabalho de urgência, não é para gente covarde, nem para gente preguiçosa. A obra de Deus exige empenho, suor, sangue, força, virilidade. De manhã até o sair da estrela. Trabalhe na medida das suas forças, querido. Não seja remisso, não seja lerdo. Dê o máximo que você pode dar para a obra de Deus, não dê o resto. Sexto lugar, confie em Deus, mas seja cauteloso. Preste atenção nisso. Versos 20, parte B, 22 e 23. Diz o texto aí: o nosso Deus, parte B do 20, o nosso Deus pelejará por nós. Verso 22 e 23. Também neste mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Sabe o que está acontecendo? Neemias está dizendo o seguinte: olha, Deus pelejará por nós. Foi Deus quem frustrou o desígnio deles. Mas vamos tomar cautela. Vamos ser cautelosos. Quem mora fora de Jerusalém não vai mais sair de casa, não vai mais sair de Jerusalém. Vão ficar aqui, vamos dormir aqui. Não é seguro vocês saírem e andarem por esses caminhos se o inimigo está tentando nos espreitar e nos atacar e nos matar. Fé não é presunção, irmãos. É por isso que você faz seguro do seu carro, é por isso que você bota a chave e tranca na sua casa, é por isso que você não frequenta determinados lugares perigosos ou não passa por determinados lugares perigosos à noite. Porque você confia em Deus, mas você também precisa ter cautela. Neemias diz: Deus lutará por nós, Deus pelejará por nós, mas não vamos expor os nossos homens a perigos desnecessários, não. Vocês vão ficar aqui em Jerusalém, não vão sair, não. Porque vocês ficando aqui em Jerusalém, vocês podem orar, vocês podem vigiar, vocês podem trabalhar. Finalmente, queridos, finalmente, empunhe as armas de combate, mas saiba que a vitória vem de Deus. Louvado seja o Senhor. É Deus quem frustra os desígnios do inimigo. É Deus quem peleja por nós, irmãos. Nenhum de nós pode bater no peito e dizer: eu venci, eu sou bom, eu sou forte, eu sou valente, eu sou vencedor, porque eu tenho a força. Nada disso. Essa ideia é da nova era, é das psicologias de autoajuda. A palavra de Deus diz que a força vem do alto, a vitória vem de Deus. É Deus quem peleja por nós. É de Deus que vem a vitória. E eu tenho, então, desejo de concluir agora com 3 perguntas.
Quais são as frentes de batalha que você tem enfrentado nestes últimos tempos, irmão? Que tipo de batalha você está enfrentando na sua vida, no seu casamento, na sua vida emocional, na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua família, na sua vida espiritual? Que tipo de batalha você hoje está travando? Segunda pergunta: que tipo de ataque o inimigo tem usado para atingir a sua vida? Quais são as áreas da sua vida que estão sendo alvejadas pelo inimigo, para minar você, para desestabilizar você, para desencorajar você, para humilhar você, para levar você a sentir-se alguém diminuído, sem valor, com a autoestima lá no chão? Última pergunta: como você tem reagido diante dos ataques do inimigo? Como é que você tem reagido? Neemias enfrentou as zombarias com oração e com trabalho concentrado. Neemias enfrentou os complôs com oração e com a colocação de sentinela. Neemias enfrentou as ameaças mais fortes por uma chamada geral às armas e pela exortação: lembrai-vos do Senhor e pelejai. Eu exorto a você em nome de Jesus nesta noite a orar, a vigiar e a trabalhar. E Deus pelejará por nós e a obra do Senhor irá adiante em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.